Quinta ao Vivo. E voltamos aqui nesse bate-papo edificante com nossos irmãos aí, o Sebastian, Cassie, podendo compartilhar um pouquinho das experiências e, claro, né, sempre trazendo a palavra. E nós vimos aqui compartilhando sobre João 6,63, né, que a própria irmã recebeu hoje aí, através de um livro fantástico, né, é um livro assim de cabeceira, Um Ramo Digno da Seiva e O Bem Imitação da Vida. Eu vejo assim que são livros que nos expõem muito, né? E como a gente tem uma natureza pecaminosa, né, porque a gente realmente, enfim, desde Adão e todo aquele processo, nós precisamos, né, dessa exortação, né, sermos expostos, né, constrangidos pelo Senhor, e tá aí, né? É um livro assim que realmente tem muita unção, né, para acabar com o que está escrito aqui, ó. A carne para nada, né, aproveita, né, mas a palavra, né, o Espírito é o que vivifica. Então tá aí, né? As palavras que vocês têm dito são espírito e são vida. Então fica essa dica, essa sugestão da irmã aí. O Bem, a Imitação da Vida, né? O livro Bem, a Imitação da Vida, junto com Um Ramo Digno da Seiva. E vai dar uma boa mescla, né? De libertação, com certeza, e edificação espiritual. Mas, Sebastião, voltando aqui àquela questão, né, do casamento agora, né? Então a gente vê assim como é importante, né, essa relação. E como é que vocês aí, né? Quantos anos tá? Tô com 24 anos. 24. E a Cassie nova, recém começando, tá quase 18. Já casada e realmente consagrada ao Senhor, né? Como tem buscado, né? E tem falado. Como é que tá sendo numa relação assim tão nova, né? Vocês assim, recém-casados, quanto tempo tá? Conta um pouquinho pra nós. E como é que tá funcionando a dinâmica, né, desse casamento? Bom, tem sido uma bênção, né, desde que o Senhor nos uniu, assim, porque foi algo assim que quando Cristo trouxe no meu coração, assim, que eu sabia que não era algo assim, aquela coisa carnal, né, somente quando a gente sente, né, que se sente assim, né, eu sentia que tinha um propósito, né, então Deus fez um trabalhar, né, intenso assim, para que a gente fosse preparado, né, para quando Ele nos colocasse, né, junto, né. Teve um período assim de preparação, alguns meses assim que o Senhor permitiu que a gente fosse iluminado em várias coisas assim, né, para que a gente estivesse preparado. E hoje por causa desse período assim que a gente passou por algumas aflições, coisas assim que a gente precisava ter passado para que hoje a gente valorizasse, né, essa união, né. Hoje a gente conversa até bastante sobre isso, a gente valoriza essa união, né? Hoje a gente entende todo o mover que Deus fez para que hoje a gente pudesse estar junto, né? E apesar de tudo que a gente ainda falha, assim, Deus sempre faz aquele mover assim para que a gente enxergue a verdade dele em cada coisa que acontece, né? Às vezes eu vejo assim coisas que acontecem que contraria bastante a minha vida, mas tem um certo momento que Deus diz para mim assim, aceita, né? Deus coloca assim, aceita. Deus diz, eu tô nisso aí, eu que tô agindo, eu que tô fazendo, eu que tô no controle de tudo, né? Então Deus diz, e aí quando eu escolho aceitar, né, determinada situação e me negar, né, para que Cristo venha estar tomando o controle da situação, eu vejo que as coisas completamente na mesma hora assim, tudo se resolve, né? Deus faz um trabalhar assim que é simplesmente a gente tem que aceitar, né? Como a gente vê, né, nesse mesmo livro do Bem, a Imitação da Vida, né, fala sobre a obediência, né, que a chave é a obediência, né? Então, aceitar a disciplina do Senhor, aceitar aquilo que o Senhor traz e aplicar aquilo, obedecer aquilo, é algo que transforma quase que de imediato, né, a tua vida, assim, quase que de imediato, assim, tu vê que, quando tu vê Deus agindo, quando tu abre os olhos para ver Deus agindo, é uma coisa assim que transforma completamente a situação. Você já não olha com os olhos naturais, você já não olha de uma maneira assim, daquela maneira carnal, natural, né? E eu vejo como no casamento isso é muito importante, né? Porque geralmente um cônjuge olha para o outro, né? E aí começa muitas vezes, uma guerra dentro do lar, né? Aquela questão, né, de um cônjuge se amargurar com outro cônjuge, né? Aí não há o perdão e acontece uma luta no lar, né? Então eu vejo como isso tem sido importante, porque
eu não enxergar, né, aquece como aquece, mas eu enxergar algo que age nela, ou algo que o Senhor permitiu que acontecesse ali para que eu seja disciplinado ou ela seja disciplinada, né? Então eu vejo enxergar Deus nas coisas que acontecem, tanto na nossa relação também, né? E eu vejo como Deus tem feito na minha vida assim para eu enxergar Ele no controle da relação, né? Porque hoje eu entendo que foi Ele que nos uniu, né? Ele que nos proporcionou estar junto, né? Então tudo que acontece entre nós eu tenho que enxergar Deus também, né? Trabalhando nas nossas vidas, né? E a gente precisa, né, enxergar Deus em tudo que acontece, né? Porque tudo Deus quer nos mostrar, né, que a gente não tem condições de levar a vida, né, de fazer as coisas, mas Ele tem que trabalhar em nós, para a gente parar de resistir Ele, para a gente aceitar, né, que Ele é que tem que governar, né, que Ele é que tem que fazer por nós, né, para que Ele possa nos usar, né. Então é importante isso, né, como a Cassie já falou, né, a gente está buscando, né, aproveitando essas oportunidades que a gente tem, né, da TV Menorá, né, dos materiais da editora, assim como é maravilhoso a gente ter isso, né, e agora esse amor de Cristo, né, é que nos constrange a gente fazer isso aí, né? Então como é que a gente não vai se constranger, né? Olha o que Deus tem proporcionado tanto pra gente, né, materiais, a TV Menorá, a programação assim que não falta, 24 horas, tem TV aberta, tem rádio, né, 24 horas. Então eu vejo assim, esse amor de Cristo é que nos constrange, nos levar a essa consagração, como ela falou, né, a nos levar a essa comunhão que Deus quer aumentar, é a comunhão, Ele quer através dessa comunhão, através desse buscar, né, nesses materiais, nessas programações, para que a gente vinha chegar nesse ponto de enxergar Ele nas situações, né? Enxergar como Ele quer transformar, como Ele quer curar o nosso coração, como Ele quer nos libertar de coisas que nos impedem, né, de avançar, né, na comunhão com o Senhor, de avançar naquilo que Ele quer nos usar na obra. Então isso, né, essa comunhão com Cristo vai fazendo a gente enxergar, né, aquilo que Deus está fazendo, que Ele tá, e principalmente uma coisa que nos dá muita paz, de que Ele está no controle de tudo, né? Então a gente vai parar de viver, né, segundo aquela doutrina, né, do bem e do mal, né, e viver pela vida de Cristo, né, viver por aquilo que Cristo diz que é a verdade, acreditar nessa verdade, crer nessa verdade e viver, né, essa verdade. Amém. E é isso aí mesmo, né, que nós precisamos. E lembrando, né, aí me veio o versículo aquele que a nossa luta não é contra carne e sangue, né, contra sangue e carne, contra a gente vê aqui, né, os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa luta contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, né? E aqui o irmão abordava aí, né, de nós olharmos, né, não para, por exemplo, né, o fulano de tal, né, mas entender que existe uma batalha espiritual naquele momento, né, e que talvez esteja se manifestando, né, as trevas naquele momento, né, e outras vezes o Senhor, mas eu discerni essas coisas, e para que cada um de nós, né, aconteça isso em nós, se faz necessário essa consagração, como a Cassie falou, para que haja, né, uma relação matrimonial, né, porque como já diz, né, matrimônio são 3, né, então o nosso Criador é o marido, o nosso marido é o marido dos maridos, porque os maridos passam a ser esposa de Cristo, né, o marido de todos nós, e obviamente que Deus espera que também a gente venha a ser essa esposa de Cristo e consequentemente as nossas esposas naturais, né, aqui na terra sejam também um reflexo da nossa obediência, né? E claro que tudo no tempo de Deus, às vezes tem um tempo para dar uma quebradinha, né, para dar um ajuste, né? Então queria deixar aqui, né, como Romanos 8:38 também fala, né, 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, não adianta a gente achar que tem a capa vermelha de super-herói, né? Não tem nenhum que preste aqui na Terra, né? E teve só um que passou por aqui, né, que a gente sabe. Agora, o que a gente vê aqui, né, que nele, né, por meio dele, somos mais que vencedores. A palavra relata aqui em Romanos 8:37. E fala aqui, né, fala aqui de todo esse, no 38, dessa relação toda espiritual, né, que fala aqui que existe, né, esses principados, os anjos, enfim, a batalha espiritual existe sim, né, e precisamos despertar para isso
e começar a andar no espírito, né, para que a gente seja feliz, né, a gente seja feliz. E para falar um pouquinho mais sobre isso, vamos fazer um intervalinho e já já voltamos. Quinta ao Vivo.